Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Talmidim Podcast. Estamos hoje com um convidado super especial, Pastor Rodolfo Cisca. Seja bem-vindo, Pastor Rodolfo Cisca. Falei correto? Sim, meu nome completo é Rodolfo Gilvelli Cisca. É o nome completo. Falei certo? Rodolfo Gilvelli Cisca é o nome completo. Bom? Maravilha. É isso aí. A gente já deu só essa, porque eu gosto de falar o nome correto aqui, né? Seja bem-vindo e aproveite e já dá o like, curta, ative o sininho para você acompanhar os próximos episódios. Nós estamos com o pastor Rodolfo, que é natural da onde, pastor? Conta um pouco na cidade onde o senhor nasceu, né? O nome dos seus pais, se quiser mencionar, um pouco do início da sua história, né? Eu sei que tem muita gente que quer conhecer e a gente tem a alegria de recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Tá, muito obrigado. Então a história do meu nascimento, eu nasci já fazem muitos anos, que eu sempre digo eu tenho o privilégio de ser do século passado, não é todos que têm esse privilégio. Então já somos uma geração do século passado. Tivemos o privilégio de virar o século, do século XX para o século XXI. Então nós eu nasci na cidade de Cândido Godói, Rio Grande do Sul. Cândido Godói. Cândido Godói. Então, nasci no dia 28 de fevereiro de 1978. E às 10 horas ainda, então, tá lá no certidão de nascimento, às 10 horas da manhã, no Hospital Santo Afonso de Cândido Godói. E aí com meus pais, a minha mãe, ela é natural dali, é dessa região mesmo também. Meu pai não, então o nome do meu pai é Manfred Adalberto Cisca. Meu pai nascido em São Paulo, capital São Paulo, né? Seu pai é paulista? Paulista de nascença, sim. Uhum. E aí ele migrou para cá com os pais dele, né? Eles vieram morar ali na época pertencia ao município de Giruá, ali no interior de Giruá. E daí meu pai, ainda jovem, adolescente, ele foi morar na linha Timbaúva, ali onde o avô dele, aliás, o irmão da minha avó, os tios do meu pai eram pastores da igreja. E meu pai era órfão, ele foi criado então pelo tio dele. Ou seja, o senhor tem uma raiz na sua família de pastores. Tem alguma raiz aí, tem sim, tem alguma raiz. E ali daí, quando eu morava ali, daí ele conheceu a mãe, né, na igreja, né, na igreja, como ele foi criado pelo tio dele, tio e tia, que eram avós, pastoreavam a igreja, eram missionários, pastores, né, que vieram da Alemanha. Então, meu avô também era alemão, né, então também era alemão, e a avó também. O seu avô era alemão? Sim. O senhor chegou a estudar que região que eles vieram? Meu avô, sim, o pai do meu pai é de Westfalen, Alemanha. Westfalen. Westfalen, eu acho que tem uma cidade chamada Westfalen, não sim, tem? é um estado, sim. É um estado da Mas no Rio da Grande do Sul, acho que tem uma cidade... No Rio Grande do Sul tem a cidade de Frederico Westphalen. É isso mesmo. Bem próximo, não é muito distante daqui. O senhor sabe o significado do Westfalen? Não sei não o significado. Então ali que ele conheceu a mãe, né? Foi um fruto desse amor aí do pai e da mãe, né? Mas o senhor tem quantos irmãos? Como é nós que foi? temos assim, 9 irmãos que cresceram, né? 9, eram mais, né? Mas uns recém-nascidos que não chegaram a
a viver, né? Eles chegaram então a nascer e partiram então logo após nascença, mas 9 então que cresceram até a fase de adulto. Então somos entre 9, também não mais 9 hoje, o meu irmão já faleceu, Sim. faz alguns anos, e somos ainda entre 8. O senhor é um dos primeiros, último, como é que é? Eu O senhor sou mais o novo? sétimo. O sétimo? O senhor é o número 7. Sim, número 7. Olha aí, o número 7 é número bem 7, significativo, sim, né? Certo. Então, fomos aí nessa parte aí, que um pouco da história da minha origem. Então, o senhor nasceu ali em Cândido Godói, né? Quem nasce em Cândido Godói é? Godoiense. Godoiense. Né? Godoiense. Maravilha. Um abraço E também pessoal. algo interessante, a terra dos gêmeos, né? A capital mundial dos gêmeos. É conhecido como É mesmo, não a sabia capital disso. mundial dos gêmeos, onde tem o maior o senhor índice... não é gêmeo, não, Não. É a terra onde tem o maior índice de gêmeos do mundo, o local ali. Então, tem uma comunidade aí, parece, não sei hoje exatamente se já aumentou, mas tinha numa localidade em São Pedro, tinha quase 40 casais de gêmeos e trigêmeos ali. Nossa, então, que bacana. Por isso que é conhecido como ou dado essa referência como a capital mundial dos gêmeos. Olha que incrível, né? E hoje o senhor está aqui em Santa Rosa. Como é que foi essa caminhada, né? E até o senhor chegar aqui, sendo que hoje o senhor é pai, né? De 2 meninos, Sim, casado pai. com a Clarice Lumcisca, né? Ela Conta um pouco aí da sua história. A minha esposa é paranaense, né? Então ela vem ali da cidade de Cascavel, do estado do Paraná. Olha aí. Então temos 2 filhos, o Wellington, o primogênito, e o Abner, então, que é o mais novo. Então temos 2 filhos. Como é que eu vou dizer? O senhor casou no Paraná ou aqui no Rio Grande do Sul? Eu casei lá no estado do Paraná. Ah, o senhor casou lá. Paraná, sim. E como é que vocês se conheceram, o senhor e a sua esposa, a irmã Clarice? Eu vou nessa parte aí que eu fui convidado pela Igreja de Cristo, aí do Paraná, na cidade de Nova Santa Rosa. Era solteiro, né? O senhor tinha quantos anos na época? Eu tinha 26 anos. 26 anos de idade, para atender um trabalho ali da igreja que estava sem pastor e estava em busca de um pastor. E eu tinha já me formado, já era formado no seminário, e aí eles estavam em busca de um líder espiritual. Sim. E foi então que um outro pastor sugeriu, né, a minha pessoa, dizendo que um jovem tem um chamado ali para um trabalho ali. Eu fazer uma campanha evangelística indo para lá, eles me conheceram e entenderam, né, de me dar um chamado aí de ir lá e conhecer o trabalho e trabalhar com eles para atender o trabalho na cidade de Nova Então o senhor foi fazer uma espécie de estágio missionário, isso? O estágio já tinha feito. Você já tinha feito estágio, então o senhor estava no trabalho mesmo, né, para a igreja, né? Era um trabalho ali para enviado, chamado pela igreja, né? E a cidade chamava Nova Santa Rosa. Santa Rosa. Olha aí, sim. Nova Santa Rosa. Hoje o senhor está em Santa Rosa. Hoje estou na cidade de origem, Nova Santa Rosa. Origem. A população que migrou daqui para lá, os desbravadores ali daquela região, há uns 70 anos atrás, aí foram muitos daqui para lá. Então, a grande maioria. Então eles levaram junto o nome, né? As suas origens, então deram o nome daquela região de Nova Santa Rosa, em referência a Santa Rosa daqui, os imigrantes. E quando o senhor chegou lá, como é que foi esse momento assim? O senhor, sabe que a pessoa chegar solteira, muitas das vezes ela não é muito compreendida, né? Um missionário, solteiro. E aí o senhor estava em busca da sua alma gêmea ali. Como é que foi esse momento ali? Assim, aí
quando fui para lá, normal, comecei a trabalhar, né, integrado no Sim. trabalho. E algo natural que aconteceu. Aí conheci a Clarice, né, a jovem aí, que não era ali, não morava ali na cidade, é da cidade, da região de Cascavel, que dava uma distância de quase 80 quilômetros. Mas ela um dia estava por lá, em uma visita ali nos familiares, aí conheci quem que vinha a ser minha futura esposa. Foi um direcionamento divino fazer uma O senhor viu ela em. Era um culto? Que tipo de ocasião era? Assim, nós tínhamos o culto e aí fora um domingo, então naquele dia eu fora convidado por um irmão da igreja para fazer uma visita na casa dele, para almoçar após Sim. o culto, né? Aí fomos lá e era um dia importante, um memorial, né? Que fica, né? Nós não se esquecemos. Então era um dia 11 de julho, né? 11 de julho? A data, né? 11 Uau. 11 de julho de Ó, 2004. parabéns, né? Se lembra o dia 2004, que sim. não é Então, todo homem que lembra isso. Chegando ali, aí na casa do irmão, da igreja, na família, depois do culto, e aí estava ela com os pais dela ali, visitando o irmão da igreja, que era um membro ali, que pastoreava, que eram os tios dela, a Clarice, né? Então ali eu conheci, como se conhecendo, e até o casamento. Isso era que ano? Isso era o ano de 2004. 2004, olha aí, 2004. 2004, já fazem mais de 18 anos. E ali vocês tiveram o primeiro contato, foram se conhecendo. Sim. E naquela época, como é que vocês se conversavam? O senhor acabou ficando lá um tempo, voltou para o Rio Grande do Sul? Ah, eu estava ali, aí não tinha, aí estavam iniciando os celulares e tinha os telefones residenciais, né? Mas 2004, o único que tinha, ainda estava muito fraco, era o Orkut, nas redes sociais, né? mas não, é, mas poucos, né? Mano, bem Poucos, raro. assim, bem, Era no celular caso, com torpedo. Sim, não é o caso, era uma raridade, dificilmente a gente tinha computador, isso era Sim, uma raridade naquela muito época. raro. Celulares também era muito raro, né? Então nós nos conhecemos e aí foi um convite, aquela estaria de aniversário, uns dias após, né? Que seria no dia 23 de julho, né? Convidou para estar ali presente do aniversário. Então nessa convite, né? Que eu fui até ali na casa da Clarice, então dos sogros, né, do seu Ari, da dona Alice. Ali nós conversamos e que iniciou o namoro, né? Dia 23 de julho. 23 de julho. 2004. Então o senhor conheceu ela no dia 8, no dia 24 você estava namorando? Na verdade. Dia Interessante, 22, né? Na verdade foi dia 22, né? Agora um dia antes, 22. Maravilha. Foi amor à primeira vista, né? Ah. E crente é assim, né? Com aqueles três propósitos, né? Namorar, noivar e casar, né? Sim. E nesse tempo, então, o senhor já iniciou o namoro, o senhor noivou pouco tempo dali, como é que foi? Sim, aí foi, daí nós seguimos o namoro, né? E como nós não morávamos muito perto, né? Então nós não tinha muito contato, só ligava de vez em quando via telefone, né? Aí foi indo e aí tínhamos a convicção, né? O propósito mesmo, o chamado e mesmo propósito de Deus para nossas vidas. Aí no dia 22 de outubro, aquele mesmo ano, nós se noivamos, né? 22 de outubro. Outubro, sim, do mesmo ano. 22 de julho, depois 22 de outubro. Legal. Então, se noivamos e no dia 11 de dezembro nos casamos. Então, 11. rápido, Foi bem rápido, sim. Foi rápido. Foi entre nós nos conhecer Legal. e casar exatamente 5 meses. No dia 11 de julho nós nos conhecemos, no dia 11 de dezembro deu a coincidência
de nós nos casarmos. E lá, vocês ficaram lá mesmo, na cidade, Sim. ou vocês foram enviados para outro lugar? Aí como eu estive ali, eu estava atendendo trabalho, né, com evangelista, né, e missionário, pastor, tudo incluído, né, daí continuei na cidade, na igreja, né, trabalhando integralmente na obra, no reino de Deus, no trabalho, desenvolvendo trabalho pastoral, né, atendendo a comunidade ali da igreja, né, trabalhando, né. O senhor disse que é formado, né? O senhor estudou aonde no seminário? A, a minha, o início de formação de teologia, então foi no ano de 1997, eu fui, no mês de fevereiro, para Porto Alegre, né? Daí foi a minha primeira saída ali de Cândido Godói. Aí fomos estudar ali no seminário Instituto Bíblico Esperança, conhecido como Instituto IBE. Bíblico. Uhum. Então ali permanecemos por 2 anos, do ano de 1997 e 98, Certo. fazendo ali o curso básico em teologia. Era internato, né? Internato, sim, regime interno, internato. Estudava e morava ali, esses 2 anos. Foi um tempo importante para o senhor. Sim, é muito importante. É um divisor de águas, né? Como se diz, é uma outra fase da vida. Muda bastante, né? É uma mudança literal, né? Saindo de uma comunidade, de uma região, do interior, né? Indo para a capital do estado, entre as maiores do Brasil e do mundo, né? Sim. Uma população de mais de 1 milhão de pessoas, já na época 1.300.000 pessoas, né? Então, toda a região metropolitana. O senhor teve um tempo onde o senhor maturou bastante, né? No sentido de como pessoa, como ser humano, né? Porque o senhor teve que se adaptar também a conviver com outras pessoas, né? Sim, isso é a parte importante de uma instituição, um estudo de regime internato. Trabalha bastante o caráter. O caráter, né? E a convivência, e também conhecer diversas culturas, porque esse era um o senhor tinha colegas de seminário vários lugares internacional. Ali, na minha época, tinha alunos da Argentina, né? Vários alunos da Argentina, principalmente da Argentina, mas sempre haviam alunos que vinham do Uruguai, Paraguai e Bolívia, Chile e outras regiões aí da Bolívia, né? Sim. Então, é uma cultura, é uma experiência transcultural muito importante aí. E também vindo alunos de todas as partes do Brasil, São Paulo, Bahia, quando eu estive ali, Santa Catarina, Paraná e não lembrando. O senhor ainda tem contato com outros estados, seus ex-colegas? Sim, hoje então, como tem a questão do WhatsApp, né, já faz uns anos, aí tem um grupo dos ex-alunos. Aí legal. Nós temos o grupo ali, e aí cada dia alguém vai interagindo e vai postando, e isso é importante. Isso, com certeza. Hoje então nós temos o contato, né? Quase cada dia alguém, um e outro sempre tem alguma coisa, pergunta como é que estão. Então, temos o contato, sabendo aí qual destino cada um teve, para onde foi, o que está fazendo, né? Nós temos hoje aí, então estamos interligados. Maravilha. Quando o senhor casou, junto com a sua esposa, a irmã Clarice, saíram, qual foi esse tour que o senhor fez? O senhor teve em vários lugares, né? Para o pessoal saber aí um pouco até chegar a Santa Rosa. Sim, então nós temos a carreira ministerial que nós temos, então no Ministério Integral, iniciando ali no Paraná, né, no estado do Paraná, e daí surgiu uma necessidade da igreja de linha Dr. Pederneiras, Cândido Godói, precisar de um pastor, e nessa necessidade aí foi contatado e dirigido pelo Ministério, né, sobre a oportunidade de ir para lá.
Aí eu voltei lá do estado do Paraná, daí junto com a esposa, aí já tínhamos o Wellington, já tinha nascido. Aí viemos aí novamente para Cândido Godói. Então, na comunidade chamada Linha Doutor Pederneiras, é uma vila rural no interior de Cândido Godói, para pastorear ali. Então, seguimos o trabalho nessa comunidade da Igreja de Cristo, né? Trabalhando aí no Reino de Deus, atendendo ali todo esse campo que abrangia ali mais 3 municípios de Senador Salgado Filho, uma congregação em Ubiritama, mais uma congregação no município, O senhor recorria a todas as cidades, né, também? Então eram em Cândido Godói, sim. Então a sede era ali em Doutor Pederneiras, então toda aquela região ali que nós pastoreávamos, aí atendíamos. Dali, qual foi a outra direção que Deus deu? Aí estivemos Em que ano que era isso? Então era no ano de 2008. 2008. Chegamos ali no dia 9 de março de 2008. Sim. Em Linha Doutor Pederneiras. Aí ficamos ali, neste local, né? Até no dia 23 de outubro de 2011. Em Linha Doutor Pederneiras, ali no campo, em Cândido Godói. Aí surgiu uma necessidade de um pastor novamente, né? Na cidade de Porto Xavier. Porto Xavier, fronteira com a Argentina. Sim, então do outro lado é San Javier. San Javier. Isso, da Argentina, né? É uma cidade portuária, né? Tem um porto aí, internacional ali de Porto Xavier. Então fomos para lá e atendendo também aquele campo de trabalho que abrangia então congregações em Porto Lucena, né? No município de cidade de Porto Lucena, São Paulo das Missões e Porto Xavier, né? Então atendemos aquela região ali. Assim que o senhor rodou muito então pelo interior, né, da região noroeste, fronteira. Sim. Aí, né? Conhecemos Conhece uma parte, né? E uma experiência uma experiência forte, algo que marcou o senhor nessa época, né, que o senhor teve nessa região. Então nesse momento assim de parar e pensar em experiências fortes, né, que marcam, são muitas, né? Aí a gente precisa pensar, aí nesse momento muitas experiências ali. Algo que foi marcante, né? Às vezes a gente acaba contando meio assim, direto e indiretamente, coisas que aconteceram, pequenas, mas que significaram muito, né? E algo que o senhor queira compartilhar aí. Tem muitos acontecimentos, como nós trabalhamos no Reino de Deus e anuncios, como tem um dizer que eu digo, né? O céu nos espera e o caminho é Cristo para nós chegar lá. Então nós anunciamos isso e digo também que Deus é bom. Ele é bom o tempo todo o tempo Ele é bom. Isso não é só por ser talvez uma sequência bonita, porque é o que nós vivemos realmente, a minha vida, um milagre, juntamente com a esposa e a família pastoral, dos milagres que Deus tem feito e está fazendo. Então, são muitos milagres dos cuidados de Deus, milagres de curas, onde Jesus fez, o que marca assim nessa trajetória, conversão de pessoas, que é um milagre. Nós anunciamos o reino de Deus e pessoas se convertendo, sendo comovidas pelo poder do Espírito Santo. Então é algo muito marcante. Teve muito batismo? Como é que era essa questão do discipulado, a questão da cultura, que dificultava muito? Às vezes as pessoas não entendem muito bem a região norte, sim, mas no sul aqui tem muito a questão da cultura alemã, cultura aí polonesa, né? Italiana.
Prussa. O senhor teve alguma dificuldade relacionada a isso? Apesar que o senhor é descendente, né? Então, mesmo assim, né, acabou tendo... A questão cultural, para mim, não é difícil na região, porque nós somos da região. Então, temos não temos uma dificuldade em entender o povo, né? Nós aí O senhor fala alemão? Alguma coisa. Se defende, assim, né? Alguma coisa. Mas se for necessário, o senhor entende, né? Sim, alguma coisa assim. Então, a questão transcultural é muito importante, mas tem mudanças, né? Então, de cada cidade a cidade muda bastante, né? Então, é algo, a cultura localizada, temos a cultura nacional, né? Mas as culturas, elas se identificam por localidade. Elas mudam dentro do município, de uma comunidade, de uma região para outra, né? Então, tem uma questão que precisa ter também esse preparo, esse entendimento sobre mudanças, né? Que principalmente quem lida Ou seja, com o povo. um pequeno povoado tem uma diferença com talvez não muito distante dali. Tem sua identidade, muda bastante. Então isso na nossa região tem, imaginar. E demora um tempo para poder entender um pouco como é que funciona isso. É preciso observar também para nós precisamos aceitar essa cultura, também o povo nos aceitar. Nós precisamos essa adaptação, ser flexíveis, né? É algo que quem trabalha, lida com a população, né, o povo em geral, isso é muito importante. A fé não muda, Cristo não muda, o caminho para o céu é único. Sim. Mas tem algumas diferenças que se destacam, até mesmo a culinária, ela muda bastante. Ou seja, se você for fazer uma visita, certamente você vai se deparar, se a pessoa lhe convidar, com algum alimento diferente, né? Sim, muitos. Aí tem a cultura fronteiriça, né? Que tem influência do lado da Argentina, muda bastante. Tem ali as comidas típicas que já vem da influência da Argentina, como na fronteira, já os cardápios vindo da Argentina. Aí tem os cardápios regionais, né, depende da cultura, como tem a influência de muitas etnias, né? A gente depara com bastante diferença. Maravilha. Então o senhor estava na região ali, Porto Xavier, na fronteira ali com a Argentina. Qual foi as cidades que o senhor recorreu depois dessa Porto Xavier? San Javier, sim. Ali nós também tínhamos programa de rádio do outro lado do rio, né? Atravessando o rio, em San Javier. Então aí já era uma experiência transcultural, né? Transcultural, que nós íamos cada semana, né? E aí eu ia lá da onde nós morávamos, até San Javier, do outro lado, nós tínhamos quase 4 quilômetros. E aí ali nós ia caminhando, né? Normalmente ia e voltava no outro dia para atender aquele trabalho. Aí depois descobri, quando eu pegava a balsa, né? Que alguns iam de bicicletas, permitiam levar a bicicleta, né? Do outro lado, que quem ia aquele trajetório. Eram 4 quilômetros caminhando. E daí... O senhor não tinha carro na época? Sim, tinha do lado de cá, tinha no Brasil, mas o custo, né? Devido ao custo, né? É balsa, e balsa custava razoavelmente um valor de a travessia, né? Sim. O carro custava, e assim era no momento um custo elevado para nós ir cada semana. Aí eu pagava travessia com só uma pessoa, né? E a bicicleta, né? Nós íamos de bicicleta ou de a pé, íamos e voltávamos cada semana aí. Não lembro exato que data que era da semana, mas nós tínhamos ali o programa, já era sexta-feira, né? Pela parte da manhã,
1 hora de programação na Rádio Antioquia, ali do outro lado, na Argentina. Bom, Ainda existe essa rádio? Eu acredito que sim, ela existe. E aí também seguimos o programa de rádio, depois, não me lembro o nome da rádio, ali do lado de cá, em 2 rádios, né? A rádio da cidade. Do lado FM, brasileiro. Do brasileiro, daí em Porto Xavier também. E também de uma rádio daí que era feita a transmissão do lado de cá, daí foram botar um transmissor de uma outra rádio, não me lembro o nome, né, também agora, né? Faz muitos anos que nós daí também seguimos com programas de rádio ali de Porto Xavier. Na caminhada ali, então nós atendíamos aquela região, Porto Lucena, São Paulo, Missões e Porto Xavier. Muitas coisas que nos marcaram ali, conversões, milagres, curas, né, que Deus tem feito, algo... Teve algo que eu agregando o que o senhor falou da rádio, de um testemunho que o senhor contou numa sexta-feira que aconteceu, de uma pessoa que ouviu a programação, é isso? Essa experiência o senhor pode compartilhar conosco? Era um período do inverno, né? Muito frio, e a programação da igreja ainda continua, né? Na rádio ali da cidade, uma FM, não lembro o nome da rádio, mas aí eu fazia o trabalho, programa de rádio, e tínhamos 2 programas e tinha o trabalho da igreja. Aí vem aquele pensamento, está dando resultados a questão de fazermos o programa ou não? Tem audiência, mas se dá frutos. Aquele dia nós estávamos no tempo de renovar o contrato, né? De ano em ano. Eu estava pensando, naquele dia fui, e voltando no caminho, eu pensei, será que vamos renovar ou não? E na minha mente estava em não renovar o contrato naquela emissora, nós já tínhamos uma outra emissora. E nesse momento, um dia muito frio, veio alguém correndo com a moto, né? E veio assim acelerado e freou, deu uma freada brusca de capacete, tinha uma touca fechada, touca ninja, aparecia, só os olhos para fora. Me assustei, eu pensei, fiquei assustado, né? E sabe, esse momento, sei que era o frio, mas fiquei assustado, porque era pela parte da manhã que nós tínhamos o programa de rádios, 6h30. O senhor pensou que era um assalto? Era pelas 7 da manhã, inverno, serração, lá dá muita serração, estava escuro, bem escuro, né? Assim, fechado o tempo. Podia se pensar muitas coisas, né? Naquele momento ele freou, aí perguntou para mim, o senhor é o pastor Rodolfo? Eu pensei, sim, eu disse sim, todo assustado, não sabia do que se tratava. Aí ele baixou a cabeça e passou as mãos nos olhos, né? Tinha a viseira erguida, aí agradeceu pela palavra que tinha salvado a vida dele, a situação da família daquele momento, que estava determinado a fazer algo que não impróprio, né? Mas a mensagem daquela manhã trouxe uma nova esperança, um novo horizonte para a vida dele e para a família, salvou a vida dele e a família. E mais ele não relatou, aí ligou a moto e foi embora. Aí eu vi uma confirmação de Deus, que vale a pena anunciar a palavra de Deus em emissora de rádio, uma confirmação para nós seguir o programa. Foi uma confirmação em que Deus... Foi uma confirmação, né, que a mensagem está indo, né? Está chegando, né? Chegando e dando os seus efeitos, né? Estava gerando frutos, né? Deus estava trabalhando. Eu não sei quem que era, de onde ele surgiu, né? Mas ele estava ouvindo o programa naquela manhã gelada, fria, do mês de julho, de inverno, aí a temperatura -0 naquele momento, né? É o poder do Evangelho, né? E sem dúvida, através de vários meios, né? O Evangelho está sendo pregado e tem alguém recebendo, né, pastor? Tem o Evangelho, tá aí, é a semente na terra, dá fruto. Dá fruto, né?
E esse tempo todo o senhor vem pregando, o senhor teve muitas experiências de gerações, né? Hoje nós estamos vendo aí no século XXI a modernidade, muitas coisas mudando. O que mais lhe impacta em comparação, em contraste, no tempo que o senhor iniciou lá para os dias de hoje, né? A dificuldade que o senhor enfrenta nos dias de hoje com relação a isso? A questão de dificuldade, nós estamos vivendo um tempo de facilidade de pregar o Evangelho. Isso, estamos num tempo onde há muita liberdade, né? Mas a dificuldade que nós vemos, há um endurecimento do povo, porque na nossa região principalmente passamos pandemia e tudo, mas é uma região que foi beneficiada pela graça de Deus, próspera, tivemos a estiagem e tudo, mas em si a dificuldade é um desinteresse, né, sobre o Evangelho, com as pessoas pensando, está sendo o caso caindo para um lado do ateísmo, pensando que nós temos tudo, e onde se vê aqui o questionamento, por que Deus, onde o povo questionando, mas se tudo está bem, temos tudo, sobre a veracidade do Evangelho, da existência de Deus, da existência do controle de Deus. Então, é um princípio que a Bíblia também diz, né? Nos últimos tempos, né, a fé esfriará muito, né? Então estamos vivendo esse tempo que é um sinal da volta de Cristo, o esfriamento da fé. Muitas pessoas que certamente o senhor já teve o contato, o senhor viu na igreja, que hoje não estão na casa do Senhor, certamente. O que se deve a isso? As pessoas abandonando, as pessoas estão ficando desigrejados, né? Que é aqueles que até não se consideram desviados, né? Mas eles não frequentam mais. E hoje nós temos muitos. E não somente jovens, não somente que normalmente, né, chega uma idade assim complicada, mas muitas pessoas, né, de idade, né, pastor? Como é que o senhor vê essa questão dos desigrejados? Existe, né, porque na carreira da fé, cada um tem aqueles que iniciaram e começaram bem a carreira, que hoje não estão mais seguindo. Eu tenho conhecidos, amigos, irmão, já tem uma carreira avançada, né? Diz o salmista Davi, fui moço, hoje sou velho, né? Mas nunca vi o justo abandonado, o filho do justo, né, mendigar o pão. Não sou tão velho, mas não sou tão novo. Sim. Muitos já desistiram, né, nessa carreira que começaram bem. As frustrações, né? As pessoas, elas têm um objetivo, né? Uma expectativa da fé. Então, há uma frustração de esperar algo, como o povo se frustrou em Cristo. Eles esperavam um Cristo diferente, algo diferente. Normalmente aquilo que fosse satisfazer as suas vidas. Isso leva as pessoas a desigrejarem, né? A saírem da igreja. A questão, não vamos dizer diretamente, a sua frustração com aquilo que eles esperavam de Deus. Enquanto Jesus disse, o reino dele é espiritual, que a carreira é por fé, que Deus cuida de todos, mas grande vezes a frustração das pessoas com as suas próprias expectativas e perderem a esperança do porvir. A pior coisa é perder a esperança. Quando você perde a esperança, é uma das situações mais complicadas e tem levado as pessoas a ficarem vegetando praticamente aqui na Terra, né? O senhor, lá na sua juventude, o senhor tinha o desejo de
cumprir, fazer alguma outra profissão, alguma coisa que o senhor estava pensando, será que era isso mesmo, né? O propósito da minha vida, o desejo, e o que lhe fez mudar lá no início? Se o senhor teve, né? Sim, cada um, todos têm seus Sim. sonhos, e Deus põe sonhos na vida de cada um. Eu me criei numa região, uma região ali na comunidade evangélica. Ali todos eram evangélicos. Sabe? Eu cresci num mundo evangélico. Eu cresci num mundo de igreja. Então era tio, era a igreja, né? Os tios, os primos, pais, vizinhos, amigos, né? Então era uma situação assim, todos igrejas, né? Todos igreja. Então me criei no mundo pensando que no mundo todos são salvos, quase todos são igrejas. Aí, mas a gente cresce com uma criança, igreja, escola dominical. Então o local que nós mais gostávamos de ir é a igreja, né? Era a região, como não tinha outras festividades, né? Além de conhecer às vezes aquelas festas de escola, né, de comunidades que faziam às vezes, mas fora disso era festa de igreja, era congresso, era conferências, né? Era campanhas evangelísticas. O meu mundo era a igreja, né? Era um local de relacionamento, né? Relacionamento, sim. Isso é uma coisa que isso é muito forte, né? No interior, né? Sim. A importância da igreja por causa disso, né? As pessoas. Mas assim, também era uma região que um pouco antes também tinha esses problemas sociais, mas a diferença foi o evangelho que fez. O evangelho entrou ali, o poder da transformação foi mudando pessoas, até que o delegado foi perguntar para os missionários o que eles estavam fazendo naquela região. Então, da minha geração, já era uma geração então que praticamente todos já conheciam no caminho da igreja. Aí, claro, aquele processo de conversão. Mas aí conheci Cristo desde a minha infância e crendo, né, como um Salvador, começando a fazer as orações, aprendendo na escola dominical, deitado aí na cama, Jesus pedindo os milagres. Sim. Que a gente pensava, começando a pedir os sonhos, os desejos. Aí foi um encontro, né, com Cristo. Com 13 anos, Jesus, aos meus 13 anos, se apresentou num culto, uma pregação ali. 13 anos. O Espírito Santo ali foi uma questão de uma experiência onde Cristo fala comigo e me fez derreter, assim, algo. A gente perguntou o que está acontecendo comigo. O pregador pregando, anunciando. Aí vamos terminar o culto. Quem quer vir e receber a oração, estão despedidos. Só quem quer ficar aqui, vem aqui na frente. E o Espírito Santo me toma, me leva até lá, e eu pensando aos 13 anos, o que está acontecendo comigo, mas eu não vou lá, parte intimidado, envergonhado. E eu estava na galeria da igreja, e a desci, encostado, esfregando na parede, eu pensei, vou sair de vergonha, o Espírito Santo me chamando ali. Uma experiência maravilhosa, forte, né? Uma expressão forte com o Senhor. E aí tinha 13 anos, foi o batismo, né? Também, segundo o batismo, o pastor fez o discipulado. E como era no interior, a gente sonha, tem um aspecto de seguir como agricultor, né? Mas também eu já sabia, sonhava que, entendendo a situação que era mais difícil, não era mais propícia, em seguir se formar uma profissão, né? Buscar uma faculdade, mas aí que entra Deus e me dá o chamado, e fui aos 18 anos do seminário. Surgiu alguma profissão assim que o senhor pensou, assim, aí? Surgiu, eu assim no coração, né, que eu sonhava um dia ser um dentista, né? Dentista, eu sonhava, eu pensava, vou estudar. Por que dentista? Eu disse, mas quando eu era criança, né,
dor de dente, né? Eu pensei um dia, se eu pudesse solucionar esse problema para todo mundo, para ninguém ter dor de dente, né? Era algo, né, assim, e em parte também porque eu gostava de estudar, tanto dentista como medicina. Eu confesso que eu usava, sonhava também seguir como doutor. Dentista, doutor, mas eu sabia que não era fácil de chegar ali, eu tinha um sonho, aí entra a questão do chamado, Jesus muda, mas eu não parei, depois do seminário não parei de sonhar, eu quis estudar, eu quis seguir esse meu sonho, um período, aí eu trabalhei na igreja, né, trabalhando sempre como obreiro, mas tinha ainda perspectiva em realizar esse sonho, por algum momento tinha esse conflito. Sim. E uma pessoa lá do interior, né, e com um desejo ser dentista, uma coisa assim que parece impossível, né? Até então, se Deus teria um propósito dentro dessa área, eu não tenho dúvida que o senhor conseguiria. Mas Deus acabou direcionando, né, outra... Tanto com a medicina, o dentista, uma área de ajudar as pessoas, aí foi entender que realmente Deus tinha um propósito para mim ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas, né? Mas uma hoje forma diferente. O senhor não cuida só do parte física, mas da alma, né? Corpo, alma, espírito. Leva para a eternidade, né? Eternidade. Cuidando da saúde espiritual das pessoas. Aí Deus, então, me direcionou. Também parecia outra loucura, né? Que a Bíblia nos chama muitas coisas de loucura, né? Aquele momento, assim, na adolescência, que não é normal alguém se despertar com desejo em estudar a palavra de Deus, se dedicar, e que era o futuro, né, na parte de teologia. Sim. Não estava claro para mim, mas Deus tinha seus caminhos. E hoje o senhor é pastor aqui em Santa Rosa. Como é que foi essa chegada aqui em Santa Rosa? Como é que surgiu essa oportunidade, né? De estar numa cidade né, pulsante, né? Conhecida aí como berço da soja, né? E uma cidade que é tão importante para a região como para o Brasil. Foi no ano de 2014, né, para 2015, aí veio a questão de um remanejo de pastores. Confesso, nunca pensei, não estava no meu pensamento em estar aqui em Santa Rosa, em pastorear naquele momento. Então nós estávamos 4 anos em Porto Xavier, com muitos sonhos e muitos projetos para aquele trabalho. E surpreendentemente surgiu uma oportunidade e entendi, né, de aceitar esse desafio e nós vir para cá. Então, 2014 para 2015. Sim, então nós viemos para este local aí para também seguir trabalhando no reino de Deus, entendendo que era o propósito de Deus, a vontade de Deus de trabalhar e alavancar o reino de Deus nesse local. Maravilha. E aqui em Santa Rosa, a igreja que também tem um centro de eventos, é isso? Onde acontecem muitos eventos da Igreja de Cristo, né? Sim, então a igreja, como nós tínhamos local ali, um espaço mais concentrado onde era a igreja, local ali no centro, a igreja tinha um projeto, já tinha elaborado, desenvolvido o projeto e adquirido o terreno onde hoje temos a igreja. E também por ser um espaço mais amplo, então a ideia era um local mais amplo, construir uma igreja com mais espaço. E aí, nesse projeto, nesses pensamentos, aí surgiu, juntamente com a convenção, né, uma ajuda, uma aliança, juntamente, uma aliança de projeto com a igreja local e a convenção, fazer um investimento ali no local onde hoje temos a igreja, né, na rua Alfredo Jorge Sigler, Alfred. Eu não vou pronunciar,
na Estrada Velha para Sim. Tuparendi, né? Mais conhecida aí, e George Albert Ziegler, o nome da cidade, da rua ali, né? Do caminho para Tuparendi, para Candeia, Vila Candeia, conhecido como a cidade... Que é uma rua do nome de um pastor, né? Sim, Olha que George Albert interessante. Ziegler, né? Então é uma rua de um pastor, né? Foi Sim. dada, mais conhecida como Estrada Velha para Tuparendi. Nada Antigamente como era a rota principal, muitos anos atrás, indo para Tuparendi. Então foi ali esse objetivo, também de, em alguns trabalhos, centralizar com as igrejas da região para chegarem até ali, né? E é um ótimo lugar mais mesmo. centralizado, né? Então, A Igreja de Cristo, o fundador, hoje ainda está vivo? a igreja de Cristo, a fundação foi por migrantes, né? Imigrantes vindo da Europa, né? Então, fundadores não tem mais, porque isso é 100 anos, atrás, 90 anos. Migrantes de onde? Qual país? Da Europa. Da Europa. Alemanha, Rússia, hoje sendo Teutônia, Letônia, né? Ucrânia, onde é o local do conflito, principalmente aquela região hoje onde está a Ucrânia, né? Olha que interessante, né? A história como que ela, né? Nos traz, né? De volta, né? Então hoje está acontecendo tudo isso, né? A gente se lembra da origem, né? A origem da Europa, que está acontecendo todo esse contexto de guerra aí, né? Sim. Aquela região ali, a Rússia e a Ucrânia, hoje tem a questão da tecnologia, mas há 100, 150 anos atrás não tinha tanta tecnologia, era mais a parte, mais agricultura, né? Parte de agricultura. É uma região, o celeiro da Europa do trigo e milho, até hoje. Até hoje, né? Acho que foi um dos grandes motivos aí, né? Dessa briga toda. É uma quinta parte do trigo mundialmente produzido ali, no local do conflito hoje da Rússia e Ucrânia, né? Só que naquela época eram outros governos, né? Era o Império Alemão, né? Que predominava aquelas regiões, eram colônias principalmente de alemães, né? Então a migração veio de lá para cá, entre poloneses, russos, né? E mais dessas origens, né? Ucranianos, né? Porque até a nação ucraniana não existia naquela época, né? Sim. Era uma região da Rússia ali, então que o povo veio para cá. Ali era com as divisas aí do Império Alemão ali, que era a disputa de... Foi repartido aí. Aí entraram as guerras, perseguições, e também com o surgimento do mundo novo para cá, que a migração veio para cá, e ali era um local onde houve um grande avivamento espiritual, onde tinha milhares de protestantes e trouxeram junto essa herança da fé. E ali se originou a Igreja de Cristo, né? Oficialmente 90 anos que foi fundada a primeira igreja, né? Mas antes já cultuavam a Deus, né? Trazendo a fé. E depois sim que vieram 90 anos que está no Brasil. No Brasil, né? Então nós fundada, né? Então nós estamos falando uma igreja fundada oficialmente. Mas era antes, já tinha antes que cultuavam a Deus. Maravilha, nós ficaríamos aqui muito tempo conversando, né? Porque história vai, história vem, mas nós agradecemos aí ao pastor por ter vindo, né? Participado. Espero, pastor, que tenha gostado dessa bate-papo aqui no Talmidim Podcast, que é aí, né? Fazendo discípulos, né? Sendo uma cópia de Jesus. E esse é o nosso objetivo, né? Sermos sal, sermos luz, fazer a diferença enquanto nós estivermos aqui. Quero agradecer aqueles que vão estar vendo, que vão estar comentando, compartilhando, né, pastor? É importante. A gente está vendo aqui um pouco da história do pastor, que às vezes passa despercebido, mas aqui fica mais notório, né? Porque está
tá registrado agora aqui. Sim. E para outras gerações poderem verem também. E é importantíssimo isso. Pastor, deixa aí mas antes disso, só tava esquecendo, uma frase que o senhor poderia colocar em um outdoor para que todo mundo pudesse ver, que seria importante, que o senhor gostaria de compartilhar. Algo que o senhor pudesse escrever assim em um outdoor, se o senhor tivesse a oportunidade. Creio em Cristo para a eternidade, né? É algo eterno, né? Creio em Cristo como Salvador, que é o caminho para o céu, né? E não tem outro. É a maior riqueza que alguém pode adquirir, é a salvação. Creia em Cristo Como excelente, Salvador, né? Como Salvador. Ótimo. Crer e aceitar, né? Isso é tudo, mas Creia e aceite. Sobre questão assim, o senhor gosta de algum, além da Bíblia, né? Acredito que o senhor deve ter alguma outra leitura, algum escritor, né, cristão que o senhor admira, que o senhor tem acompanhado por algum tempo, que o senhor, né, goste, assim, queira eu já compartilhar. fiz a leitura de muitos livros, né? Mas de nomes eu não tenho assim agora nenhum que Algum guardado, tema né? específico? Tema específico. Tá bom. Uma dentro da linha da teologia, o senhor fez seminário, né? Tem aí a área da escatologia, a área da missiologia, a martyrologia, a soteriologia, áreas abrangentes, né? Às vezes as pessoas querem ir mais para a área ali da teologia sistemática, alguma área assim que o senhor no seminário parava assim, né? Tem gente que gosta da parte da cristologia, né? Por causa da humanidade de Cristo. Sim, tudo importante, mas eu acho que mais marca a questão da parte da doutrina da salvação. Doutrina da salvação. A graça de Deus que nos proporciona a salvação. Uau, bem. É simples, o evangelho é simples, sem complicações, né? Até Jesus disse: de graça recebeis, de graça dais. Então, a graça de graça é algo, não tem complicações. Muitos complicam, é importante o saber, mas é algo que todo mundo precisa saber. O caminho está aberto de graça. O céu nos espera, o caminho de Cristo é pela bondade de Deus. É o que mais, né? Excelente, excelente. Pastor, muito obrigado e deixa um recado lá para o pessoal lá. Bom, sou feliz, grato em poder estar aqui nesse podcast aí, Talmidim Podcast com o irmão Eliezer. Que Deus abençoe a todos e que todos que ouviram esse diálogo ali, que possamos ter aprendido alguma coisa junto e que possam ser edificados na vida espiritual. Não se esqueçam, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, e todo o tempo Deus é bom. E o céu nos espera, o caminho a Cristo. Não tem segredo nem mistérios para chegarmos ao céu. Creia nele e será salvo tu e tua casa, como diz a palavra de Deus. Obrigado. Isso aí, até mais. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.